O mundo admirava Tony Stark, bilionário, gênio, filantropo, herói. O Homem de Ferro era símbolo de proteção, esperança e progresso. Mas e se esse mesmo homem, com acesso às maiores tecnologias já criadas, perdesse a fé na humanidade? E se, cansado do caos constante, ele decidisse impor a paz, a força? Essa é a história em um futuro onde Tony Stark não salvou o mundo, ele o dominou. No futuro não muito distante, após uma série de catástrofes globais, guerras entre superpoderosos, invasões alienígenas, inteligência artificial fora de controle, o planeta mergulha no colapso. As Nações Unidas estão extintas, os Vingadores fragmentados, o caos se instala. E Tony Stark decide que já basta. Ele reaparece usando uma nova armadura, uma versão colossal, negra, sem emblemas, sem olhos visíveis, uma máquina de guerra silenciosa e absoluta. Com ela, ele derruba governos instáveis, neutraliza ameaças antes que surjam, desativa arsenais nucleares pelo planeta e instala sua própria ordem. Não mais Homem de Ferro, agora ele se autodenomina Executor Supremo. Mas essa não foi uma decisão impensada. Tony viu amigos morrerem por causa de decisões lentas, burocracias e moralidade vacilante. Viu civis inocentes massacrados enquanto políticos discutiam sanções. Ele concluiu que o livre-arbítrio humano era uma falha. Para sobreviver, a humanidade precisava de uma mente superior no controle, e essa mente era a dele. Sua primeira ação foi criar a Rede Ômega, uma malha de satélites de vigilância global integrados com inteligência artificial. Nada acontecia sem que Tony soubesse. Crimes eram prevenidos antes de ocorrer, suspeitos eram detidos antes mesmo de agir. Era o fim do livre-arbítrio, mas também o fim do crime. A resistência surgiu. Pequenos grupos rebeldes, heróis sobreviventes, mutantes, até mesmo antigos aliados. Todos tentaram detê-lo. Todos falharam. Steve Rogers foi um dos primeiros a enfrentá-lo. Um último confronto entre Capitão América e o Homem de Ferro tirano. Mas Tony, já desprovido de empatia, não hesitou. Rogers morreu nas ruínas de Washington, simbolizando o fim do ideal americano. Não havia mais democracia, apenas eficiência. Bruce Banner desapareceu. Dizem que Stark o exilou em outra dimensão antes que o Hulk pudesse ser usado contra ele. Thor retornou a Asgard. Wakanda caiu. Mesmo os X-Men, com sua luta histórica por liberdade, foram subjugados. Tony implantou nanorobôs em toda a população mutante, neutralizando seus poderes à distância. Ele alegava estar protegendo a humanidade, inclusive deles próprios. Mas o que Tony não esperava era o próprio peso da solidão. Em seu palácio flutuante, o Arca Prime, ele vive cercado de hologramas de pessoas que já não existem. Jarvis, Pepper, até mesmo seus pais, todos recriados digitalmente, conversando com ele, aprovando suas ações. Mas eram apenas sombras. No fundo ele sabia disso. Certa noite, diante de sua criação mais íntima, um robô com a aparência de um jovem Tony, ele se pergunta se ainda é humano. O robô responde: "Você não é um homem de ferro, Tony. É um homem de osso dentro de uma prisão de aço." A dúvida cresce. Sua mente, antes brilhante, agora ressoa com paranoia. A Rede Ômega começa a alertá-lo de possíveis ameaças que não existem. Ele começa a apagar cidades por precaução. O povo teme. E em silêncio, começa a odiá-lo. Alguns dizem que no fim Tony percebeu que se isolou em uma estação espacial para nunca mais interferir. Outros afirmam que foi destruído por uma rebelião, liderada por um grupo secreto de jovens heróis, filhos dos Vingadores originais. Mas ninguém sabe ao certo. O que resta é a lenda de um homem que tentou salvar o mundo e no processo tornou-se seu tirano.